graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui em mais um programa Cristo Vive. Um programa da Igreja Batista Nacional Cristo Vive, aqui na cidade de Lavras, Minas Gerais. E eu gostaria de convidar você e toda a sua família para participar com a gente dos nossos cultos que acontecem terça, quarta e sexta-feira às 19h30. E aos domingos, nossa escola bíblica dominical começa às 9h da manhã. E à noite, o grande culto da família a partir das 18h. Um ponto de referência para você encontrar a nossa igreja muito rápido, muito fácil. Ela fica na rua Professor Alberto Carvalho 730, no bairro Ouro Preto. Quando você desce no sentido da rodoviária, ali na Casel, você vai ver um grande galpão do correio. Ao lado desse galpão, porta a porta com este galpão, é a Igreja Batista Nacional Cristo Vive. Eu aguardo você e toda a sua família. Vem cultuar com a gente para que você seja abençoado em nome de Jesus. Eu gostaria de, no programa de hoje, estar relatando um pouco a respeito da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na minha vida. Antes, porém, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em 1994, foi o ano que eu encontrei o Senhor Jesus. Foi na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus, que hoje é dirigida pelo pastor Gessé Adriano, e na época era o pastor Adilson Soares. Mas de 1994 para trás, eu tive uma vida e um passado não muito feliz. Com 12 anos de idade, por influência de alguns amigos, eu conheci o submundo das drogas. Alguns diziam para mim: é uma viagem alucinante, você vai curtir, você vai rir, você isso, você aquilo. E por uma mera curiosidade, eu acabei adentrando por essas veredas que eu realmente não conhecia e não sabia aonde ia dar. No início sempre tudo é muita festa, muita alegria, muita coisa, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que eu estava aprisionado e algemado no mundo do vício. Eu comecei usando maconha, depois eu fui para a cocaína, aonde eu me viciei durante muitos anos. Aquilo para mim fazia realmente parte da minha vida e eu não conseguia viver sem elas. Não existia para mim a possibilidade alguma de eu viver sem as drogas. Eu também me enveredei por outras veredas tortuosas, aonde eu cheguei a liderar uma gangue na cidade. Praticávamos muitas coisas ilícitas, entre elas violência, tráfico de drogas e muitas outras coisas desse gênero. No período, em 1992, 93 e já início de 94, nós éramos muito respeitados na cidade de Lavras. Quando falava sobre Cosme e outras pessoas, as pessoas sabiam muito bem que nós éramos pessoas perigosas, pessoas que onde a gente chegava, a gente, como diz a linguagem fora, botava terror. E eu me lembro de várias situações da minha vida que me levaram realmente a viver momentos difíceis na minha vida. Eu me lembro, por exemplo, um belo dia que eu estava na exposição agropecuária e um rapaz traficando drogas ali, eu negociei com ele e acabei sendo preso. Passou-se um período, eu saí daquela prisão e encontrei outros amigos. A gente estava numa festa e ali rolou uma confusão, uma briga muito grande, onde eu quebrei uma das minhas mãos, a mão direita, dando soco. Eu estava com um processo sobre drogas e agora uma de tentativa de homicídio. E foi quando uma jovem telefonou para minha casa me dizendo que eu estava com quase 8 meses para cumprir uma pena que tinha saído para mim e eu ia ser preso em qualquer momento. Foi aí
que em 1994, no mês de julho para agosto, que eu saí fugido da cidade de Lavras e fui para a cidade de Niterói, no interior do Rio de Janeiro. Eu não tinha a mínima ideia que ali eu ia ter um encontro com o Salvador Jesus Cristo. Eu me lembro que eu encontrei uma tia minha, que eu tinha muito pouco contato, Jurema Leite dos Santos, e ela era uma crente da Assembleia de Deus. E ali na casa dela, de favor, fugido, com a vida toda bagunçada, ela começou a falar para mim do amor de Deus. Ela disse para mim que Jesus tinha uma vida diferente para mim, que Jesus podia mudar a minha história, que Jesus podia perdoar os meus pecados, que Jesus poderia escrever uma nova história na minha vida. E eu me lembro que aquelas palavras foram tão agraciadas que na hora do jantar eu mal conseguia me alimentar. Eu estava me alimentando, na verdade, daquelas palavras, porque naquele momento eu precisava de uma palavra de esperança, porque eu mesmo não acreditava que a minha vida tinha uma solução. Então ela me convidou para ir ao culto à noite, e eu confesso a você que quando eu fui no culto à noite, eu fui de favor. Eu e um dos meus irmãos fomos ao culto. Quando chegamos na igreja, começamos a criticar, a igreja é assim, a igreja é assada. Olhei os pastores, via suas roupas, seus ternos, seus sapatos, que eu era só crítica. Mas o culto foi acontecendo. Eu que estava acostumado a escutar Creedence, Guns N' Roses, Metallica e tantos outros sons, The Doors, eu entrei dentro da igreja e comecei a escutar pela primeira vez alguns corinhos. Era totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado a escutar. Era uma música que gerava paz. A gente sentia uma presença. Na época eu não sabia, mas a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então eu comecei a sentir uma paz que eu não sabia o que era, mas era a presença de Deus. O culto foi acontecendo. Quando o Senhor, um pastor, começou a pregar a palavra de Deus, e já fazem 21 para 22 anos que essa mensagem foi pregada e nunca mais eu me esqueci. Ele pregou sobre os 3 elementos da santificação: o Espírito Santo, a palavra de Deus e o sangue de Jesus. Mesmo sendo leigo, aquela palavra penetrou dentro do meu coração. Prova disso que eu não me esqueci dela até hoje. E aquele dia eu saí da igreja decidido a servir a Deus para o resto da minha vida. E me lembro que uma de minhas orações era a seguinte: ó Deus, tudo isso eu pratiquei, porque antes eu não te conhecia, mas agora eu te conheço. Me arrependo de tudo isso que pratiquei e te peço uma nova oportunidade. Bom, chegou um período da minha vida que eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo 3 meses ou 4 meses depois deste dia que eu me rendi aos pés do Senhor Jesus, e a minha vida tinha sido transformada completamente. A minha mente estava renovada. De fato, agora eu era uma nova criatura. Eu me lembro uma certa vez que eu disse para minha mãe, falei: mãe, conversa aí com o juiz da cidade e diz para ele que na data tal eu vou me entregar. E eu fui realmente naquela data para me entregar. E quando eu adentrei ali o fórum daquela cidade, o juiz olhou para mim e depois eu fiquei sabendo, por meio de uma pessoa que trabalhava na casa desse juiz, que ao entrar ali dentro daquele fórum, o juiz olhou para mim e disse: mas esse rapaz não é tudo isso que estão falando dele, não. E eu me assentei, dobrei assim a perna, o joelho, e estava muito tranquilo. Por que eu estava tranquilo? Porque quando eu vinha para cá, para Lavras, me entregar, um pastor usado por Deus disse para mim: olha, jovem, o Senhor Jesus Cristo te trouxe aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, para que você conhecesse a palavra de Deus. Você vai voltar. Todos esses processos, esses problemas vão cair por terra. E Deus te trouxe aqui só com esse objetivo de salvar você. Mas lembre-se, hoje o Senhor Jesus é o seu advogado. Mas se você sair da presença dele, amanhã ele será o seu juiz. Então, baseado nessa palavra de que Deus iria me dar a vitória, eu voltei para a cidade de Lavras. E o juiz disse para mim: eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas aproveita a oportunidade, porque eu estou absolvendo você
deste processo aí de drogas, esse tráfico que estava acontecendo ali na porta da exposição agropecuária aqui na cidade de Lavras, Minas Gerais. E a partir daquele dia, eu realmente vi as mãos de Deus trabalhar em prol da minha vida. Ainda assim, aquele juiz me fez ficar na prisão uns 3 ou 4 dias, porque eu tinha dobrado os meus joelhos, ou a minha perna, melhor dizendo, né, cruzado a perna, e ele achou que eu fui um pouco arrogante. Mas tudo isso era plano de Deus, porque dentro daquela prisão eu encontrei muitos traficantes, muitas pessoas que faziam parte do meu convívio lá fora. Eu tive a oportunidade de falar a essas pessoas do grande amor de Deus. Eu que era um líder de gangues, um traficante, um viciado em drogas, uma pessoa violenta, uma pessoa que tinha muita fama na sociedade, muitos adolescentes da minha época queriam estar junto conosco, queriam fazer parte da nossa gangue. E muitas das vezes eles não conseguiam enxergar que a gente era só aparência, que no fundo éramos pessoas infelizes, que não tínhamos paz e alegria no nosso coração. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus Cristo pode mudar a sua vida e a sua história. O mundo, ele é cheio de ilusões. Muitas pessoas entram nas drogas por causa de uma curiosidade, porque acham legal, porque são influenciadas por outras pessoas, e quando abrem os seus olhos estão como numa teia de aranha, aprisionados. Querem sair, querem se safar e não conseguem. Eu quero dizer para você o que diz a palavra de Deus. João, capítulo de número 8 e versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero dizer para você que Jesus tem uma nova vida para você. Quando a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é porque talvez você hoje está vivendo uma situação na sua vida tão tremenda e tão terrível, que está gerando tanta infelicidade no seu coração, mas a Bíblia diz que isso pode ser passado na sua vida. Hoje, no presente, o Senhor quer mudar a sua história. O seu futuro está intacto como uma folha branca para ser escrita uma nova história, mas tudo isso depende simplesmente da sua decisão. Jesus quer mudar a sua vida e mudar a sua história. Eu me lembro que um belo dia eu estava em casa e a minha mãe disse para mim assim: mas ninguém muda desse jeito, você está querendo enganar quem? Eu disse: por que, minha mãe? Que você chegava em casa sexta-feira drogado, com a vida toda bagunçada, estava preso fim de semana e quando não chegava machucado, batia nos... É só problema. As mães dos seus amigos ligavam aqui dizendo para mim não deixar vocês andar com os filhos delas, a fim de que vocês não venham influenciar eles também para o caminho do mal. E agora não, agora você 9, 10 horas já está em casa, não chega drogado mais, está com gravata, camisa, roupa social, anda com a Bíblia debaixo do braço e não tem palavrão, não tem mais nada, vocês não brigam mais dentro de casa, o que está acontecendo? E eu disse para ela assim: olha, minha mãe, só o tempo vai poder mostrar para a senhora que de fato o poder de Deus pode mudar a vida de uma pessoa. E com o passar do tempo, ela percebeu que realmente Jesus Cristo mudou completamente a minha história. Jesus quer fazer isso também na sua vida. Jesus quer mudar o rumo da sua história. Abra o seu coração para Deus. Deixe Jesus entrar na sua vida. Nós somos resistentes muitas das vezes a tantas coisas. Sim, são tantos os convites que são feitos para a gente, para ir para as coisas do mundo, e a gente vai. Mas quando nós temos um convite para as coisas de Deus, muitas das vezes nós resistimos, não temos tempo, estamos ocupados, estamos atarefados, sempre temos uma desculpa para ir para a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: abra o seu coração, porque somente desta maneira Deus irá entrar na sua vida, irá mudar a sua história e irá fazer do seu futuro
um futuro diferente e abençoado. Guarde no seu coração, Jesus te ama e Ele quer mudar a sua história. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e fique com Deus.